Quando soube que estava grávida, não me queria acreditar e entrei em negação no dia em que fiz o teste. Simplesmente congelei a olhar para o teste. Depois comecei a sentir-me assustada e ansiosa porque eu sabia que tinha de contar aos meus pais, ao meu namorado, à minha família e amigos, mas a reação dos meus pais era aquela que mais me preocupava. Quando contei à minha família, eles ficaram assustados, tal como eu, mas tentaram não mostrar o desagrado e o susto no momento em que eu contei. Acho que no momento em que eu contei eles ficaram tristes. Perceberem que eu estava grávida e tão jovem. A minha mãe também me teve muito nova e provavelmente estava a tentar digerir tudo. O tempo foi passando, eles apoiaram muito e sempre me ajudaram em tudo que eu precisei durante a gravidez. O meu namorado ficou completamente aterrorizado. Mas ele também me apoiou muito. Os meus amigos ficaram completamente espantados, sem saber o que dizer. Fisicamente, os vômitos e os enjoos no primeiro trimestre foram muito acentuados. Psicologicamente, sentia o meu humor sempre a mudar. Ora estava de bom humor, ora estava triste, ora apetecia-me chorar. Isto acontecia-me principalmente nos primeiros meses. A minha vida, depois de ser mãe, principalmente tão jovem, mudou muito. As minhas rotinas diárias mudaram muito, porque agora tenho a minha filha à minha responsabilidade. Deixei a escola e comecei a trabalhar, o meu namorado também. Tive a sorte de que a nossa família nos ajudou muito. Tive que crescer muito rápido. As responsabilidades aumentaram e claro que não tive a vida da maior parte dos meus amigos. Diria que ter um filho com a minha idade tão jovem é complicado. Mas não é impossível. O meu conselho, para quem está a passar pelo mesmo que eu passei, é que se tiverem algum problema, para pedirem ajuda da família, dos amigos ou no centro de saúde. Eu diria que eles não estão sozinhos e que, apesar de ser desafiante e de existirem dias maus, ser mãe é muito recompensador e sinto muito feliz por sê-lo. Primeiro, a questão inicial da ansiedade, do medo, do medo, e quando eu falo em medo não é um medo específico a só uma situação. Aqui temos medos desde o facto de ter de lidar ela própria com uma gravidez, de lidar com um filho, de lidar com a situação de ter de contar à família o que é que lhe aconteceu, o medo de ter de contar ao próprio pai da criança o que é que aconteceu. Tudo isto são ansiedades que mexem e são fatores ansiogénicos que vão contribuir para o aumento da ansiedade, é isto que eu quero dizer. E depois, o facto de haver aqui uma alteração de projetos de vida ou de ideais ou até de algum tipo de princípios, toda esta modificação daquilo que a jovem esperava para si e ver estes projetos esperados alterados, também afeta psicologicamente, nomeadamente num sentimento de alguma tristeza, não é? De readaptação, de uma necessidade de readaptação que não implica que se passe por estes processos de readaptação de uma forma feliz, não é? Há aqui algum sentimento também de tristeza, de mudar, depois também vê as amigas sempre na vida que ela gostaria de ter e que ela não vai poder ter. Tudo isto mexe psicologicamente, abala uma jovem, abala toda esta situação, mexe emocionalmente e na estabilidade destas jovens. A própria gravidez e o pós-parto para uma mulher madura entenda-se em idade adulta, ok? Não é em termos de maturidade, porque já percebemos que hoje em dia há mulheres adultas mais imaturas do que algumas jovens. Mas na idade adulta é difícil, o pós-parto é um processo, é uma fase, é um período da vida da mulher muito delicado, muito difícil de viver. E que se nesta fase é necessário ajuda em alguns momentos, porque há situações mais críticas, nestas jovens eu acho que ainda é
mais necessário agora. Não quero com isto dizer, e isto é importante, que estas jovens devam ter algum tipo de apoio ou de conversa, de trato diferente das outras. Isto é importante, porque elas próprias já se sentem discriminadas, elas já passaram por este processo todo quando chegam ao pós-parto. Deve haver aqui uma linguagem normal, uma linguagem de abordagem de qualquer situação da maternidade, de um ponto de vista normativo, certo? Porque toda a discriminação pela qual elas já passaram, já elas tiveram que lidar com ela, não é? Depois, vindo procurar ajuda, que aqui os psicólogos devam ter este papel de ainda aumentar mais algum tipo de sentimento. Os fatores psicológicos que estão por trás do aumento de comportamentos de risco na adolescência contribuem um bocadinho para aumentar o risco de engravidar. Porquê? Porque a relação sexual desprotegida não deixa de ser um comportamento de risco que se tem na adolescência e aumenta os fatores psicológicos que aumentam a probabilidade destes comportamentos, aumentam a probabilidade de engravidar, certo? Desde de fatores contextuais, famílias mais destruturadas ou até alguma instabilidade emocional do próprio adolescente. Tudo isto mexe com estes fatores psicológicos todos e acaba por ser uma consequência de um comportamento de risco. O que é que eu acho? Acho que isso só vai contribuir para o afastamento dela. E para o afastamento e para ela se fechar nela própria. E quando quando nós percebemos que quanto mais estas pessoas, estas raparigas pedirem ajuda, quanto mais elas verbalizarem, quanto mais elas sentirem à vontade para falar connosco, se nós vamos ter estas atitudes com elas, só vamos estar a promover o comportamento completamente ao contrário. E aí estamos a prejudicar duas coisas: o bebê que lá está dentro e a própria rapariga. Certo? Porque esse tipo de atitudes de afastar, de criticar, de discriminar este tipo de comportamentos e de situações, não é? E de raparigas, só faz com que elas mais dificilmente vão pedir ajuda, vão falar sobre as situações, e mesmo depois o seguimento da gravidez, não é? As consultas, as ecografias que é preciso ver, que é preciso fazer. Quanto mais esta rapariga se sentir discriminada, menos à vontade vai estar para fazer esse tipo de acompanhamento necessário e essencial para o bem-estar dela e do bebê. A jovem grávida já vai estar demasiado fragilizada, demasiado aterrorizada, até se assim pudermos utilizar o tema, para lidar com isto tudo. Se nós vamos sobrevalorizar isto, se nós vamos sobrecarregar esta parte emocional com uma atitude agressiva, discriminatória, pouco compreensiva, vamos aumentar a probabilidade desta gravidez ser muito mal gerida pela própria mãe. E sendo nós, família, e técnicos e sistemas de apoio todos adultos nesta situação, devemos mostrar nós, de alguma forma, o exemplo a seguir, com calma, ouvir a pessoa, levantar as questões que devem ser levantadas com naturalidade, com escuta ativa, porque a pessoa tem que sentir que está a ser ouvida, que está a ser compreendida e não que está a ser atacada e não que está a ser bombardeada com perguntas que nem ela própria naquele momento deve saber responder. Por isso, dar-lhe espaço para ela sofrer este momento também, porque acredito que também seja um momento de sofrimento para as adolescentes em causa,
E dar espaço, sentir-se ouvida, sentir-se compreendida, deve ser a atitude que quem está com esta pessoa deve ter. Primeiro, eu acho que deve haver uma sensibilização desde novinhos, desde muito novos para este tema, porque apesar de sabermos que é uma situação que tem vindo a diminuir ao longo do tempo, com as informações, com estas coisas todas, são coisas que acontecem, não é? Hoje em dia acontecem, uma gravidez inesperada acontece na adolescência e acontece na idade adulta. Eu acho que agora, como é que podemos diminuir o preconceito? Eu acho que o sensibilizarmos as pessoas para o tema e para a existência dele ajuda bastante a conseguirmos não discriminar tanto, certo? Quanto mais se falar no tema. Agora, acho que as entidades públicas, as escolas devem falar, o que é que acontece? Quando existe um caso em determinados lugares, tenta-se abafar o mais rápido possível a situação. Agora tu sai da escola e fica o que eu acho é que se nós formos falando sobre as coisas, falando até sobre a educação sexual nas escolas, apesar de haver esta preocupação em relação à educação sexual, aumentar também a informação sobre a gravidez na adolescência. Acho que pode ser uma das formas de nós sensibilizarmos as pessoas e criarmos aqui algum suporte para que elas saibam, mais do que lidar com uma amiga que engravidou ou com uma situação que se conheça, saibam elas próprias o que fazer, como fazer, se lhes acontecer a elas.